Essa semana fiz uma mentoria com a Fernanda e estava aqui fazendo uma reflexão e a gente fica conversando sobre as coisas, né? E assim, o que me bateu aí na conversa é que, e aí eu tenho feito as mentorias, né? Eu poderia situar para vocês o seguinte: eu descobri a minha. Eu faço uma separação entre descobrir chegar numa determinada fase da vida, e depende, obviamente, de toda a experiência, para você poder começar a atuar em outras áreas. Né? Vou explicar. Eu sempre fui barraqueiro de praia deserta. Chegava nos lugares, adorava chegar nos lugares que as coisas estavam bagunçadas e organizar, principalmente de maneira operacional. Fiz isso no Sindicato dos Trabalhadores do FRJ, criei um jornal, a distribuição, o jornal era semestral, eu passei para semanal, é uma das coisas que eu me orgulho, foi muito legal ter feito aquilo. Depois, quando fui para o Alternex, que eu criei o centro de informação do Alternex, em que eu comecei do nada, fizemos o primeiro kit de acesso da internet no Brasil, etc. Depois, ter criado a primeira empresa de consultoria internet no Brasil, a gente fiz um kit de acesso, fizemos um kit de acesso, não, fiz um disquete que se transformava em homepage naquela época, fiz a BikeNet, uma rede de bicicletas que começava com a ciclovia do Rio, depois fiz o iCox, software de inteligência coletiva, o Globo colocou, muita coisa. Então foi assim, barraqueiro de praia deserta operacional. Aí com 46 anos, eu comecei a minha vida de barraqueiro de praia deserta conceitual. Então eu era um barraqueiro de praia deserta operacional e virei um barraqueiro de praia deserta conceitual. Eu falei, cara, quero entender o digital, quero refletir sobre esse mundo digital, e aí comecei essa etapa de barraqueiro de praia deserta conceitual. 46 anos. Então isso é uma situada. E aí então eu entrei no mundo conceitual. Hoje eu estou ajudando, por exemplo, o Josué, lá de João Pessoa, a colocar o seu conceituador, tirar o conceituador dele do armário. Estamos fazendo as mentorias sobre isso. Então aí entrei na minha vida de conceituador. Com 60 anos, galera, 60 anos, eu terminei uma relação de 34 anos, em que eu estava casado, e que aquela relação se estabeleceu de um jeito que eu era infantilizado naquela relação. Assumo claramente isso. Comecei a fazer terapia, falei da adultização, meu terapeuta gostou do conceito, falou que ia levar o conceito para outros pacientes que ele tinha, né? E eu comecei o processo de adultização. Eu acho até interessante que casais que passam muito tempo juntos, seria interessante morar em... Eu até propus isso para minha ex, ela não topou, mas eu acho que seria muito saudável que de vez em quando, né, um relacionamento que as pessoas moram na mesma casa, morassem em casas separadas, porque existe uma relação que vai acabando ficando meio tóxica, de um fazer uma coisa pelo outro e o outro não assume aqui determinadas coisas e fica uma coisa meio papai e mamãe. Né? Então eu estava muito infantilizado, vim para Teresópolis e comemoro hoje, não o meu aniversário, mas comemoro o meu renascimento, em que eu assumi uma série de coisas na minha vida. E esse artigo que eu estou escrevendo agora, falando sobre perdão, o título foi Inovação Pessoal e os dois tipos de perdão, não seria possível se eu não tivesse, né, me separado. E aí vim para cá e hoje estabeleço que relações para mim são relações em casas separadas. Eu cuido da minha casa, a pessoa cuida da casa dela e a gente se encontra de quando em quando para a gente se curtir. E depois cada um vai para sua casa e cada um tem as suas responsabilidades. E a relação não é para substituir, né, esse tipo de atividade. E eu diria para vocês que agora com 60 anos eu saí definitivamente, quando fiz 60, né, estou com 64, eu assumi definitivamente, né, sair de casa. E foi engraçado que foi nesse processo de separação que eu descobri, né, que eu perdoei meus pais. Parece engraçado, né, mas sair de casa significa perdoar completamente
os meus pais, porque às vezes, de vez em quando, eu botava alguma culpa aqui e ali neles, e eu disse, cara, chega, agradeço a ele tudo que eles fizeram o máximo possível, e aí aquele negócio, né? O que veio agora, quem gerencia é você, né? Aquela frase do Sartre que diz, o que fizeram com você não é problema, é problema seu, não dos outros. Gerencie aquilo que fizeram com você, né? É mais ou menos assim a frase dele. Bom, aí a gente vai falar de perdão. E eu acho que é legal porque o mainstream trabalha perdão de uma maneira meio tóxica. E a gente tem trabalhado isso, né? E eu tenho visto aqui em vários tipos de situações que acontecem. Como eu sou um cara que hoje, tudo que acontece comigo vai para o caderninho, e do caderninho o limão vira limonada, e aí determinadas coisas que a gente poderia dizer, coisas que são chatas e tal, para mim viram cases de sucesso, porque eu reflito, crio os meus aprendizados, defino uma tabela de afetiva, que eu vou explicar para vocês, e aí depois, a partir daí, eu crio os meus mandamentos. Então vamos lá. Quando a gente tem determinadas relações, eu, inclusive, isso construí ao longo, né, da minha separação. Me lembro que na minha fase, ainda no Rio de Janeiro, antes de vir para Teresópolis, eu caminhava na Lagoa e refletia muito. E foi ali, caminhando na Lagoa, que eu criei a tabela afetiva. A tabela afetiva, eu criei 3 campos, depois até dividi, mas eu criei 3 campos, né? Pessoas íntimas, superficiais e tóxicas. E depois fiz também, isso nem está no artigo, eu botei super íntimas, íntimas e mais ou menos íntimas, superficiais, menos superficiais, superficiais e mais superficiais, muito tóxicas, um pouco tóxicas e mais ou menos tóxicas. É mais ou menos isso. E aí você pode separar as pessoas e classificar as pessoas a partir daí. Aí criei uma metáfora, que é que a gente tem o coração, se vocês quiserem, mas vamos lá, trabalhar o afeto. O afeto fica num quarto. E você tem um corredor de acesso a esse quarto, tem uma porta para acessar o quarto, tem uma porta para acessar o corredor lá na entrada da casa, tem um quintal e tem a porta lá da rua antes de entrar no quintal. Então, quanto mais íntima é uma pessoa, mais você vai deixando que a pessoa se aproxime do seu quarto afetivo. E quanto mais tóxica essa pessoa é, mais longe ela tem que ficar do seu quarto afetivo. E qual é o problema que acontece? Às vezes a gente deixa pessoas mais tóxicas, que a gente não conseguiu avaliar direito, ou a gente está com algum problema na nossa classificação das pessoas e na nossa relação com o corredor e com o quarto afetivo, a gente deixa que determinadas pessoas se aproximem do quarto afetivo. E aí aquilo que acontece? Quanto mais a pessoa vai se aproximando do quarto afetivo, mais qualquer ação que a pessoa faz, mais você vai sentir, mais você vai se magoar. Então, se você está longe de uma determinada pessoa, aquela pessoa faz alguma coisa, ela está longe, aquilo tem um impacto pequeno na tua vida. Mas quando você vai deixando determinadas pessoas se aproximando, você vai meio que deixando a pessoa entrar. E como se fosse porque o nosso coração fosse uma lua, né? Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua, o nosso coração tem um lado, que é o lado mais para cá e o outro mais para lá. Quanto mais Dark Side of the Moon, né? Quanto mais Dark Side, o nosso coração, a pessoa consegue dar um tapa na parte de trás do coração, mais aquilo te afeta. E menos você pode deixar que aquilo aconteça. Então, o que acontece? E aí a gente fala da questão do perdão, né? Vou aqui dar o que o ChatGPT fala sobre perdão. A palavra perdão tem suas raízes no latim medieval, no termo perdonare, que significa libertar de uma dívida ou desistir de uma reclamação ou ressentimento. Esse termo latino se forma pela junção do prefixo per, que intensifica o significado da palavra, donare, que significa dar ou presentear. Na verdade, o que ele está dizendo? Você dá de presente para a pessoa que você
perdoou ela, que você aceitou que aquele erro que ela cometeu não vai fazer, não vai abalar. Olha só que interessante. Aquele erro que ela cometeu, que te magoou, não vai abalar a tabela de classificação, a sua tabela afetiva de classificação. Ou seja, você vai trabalhar em cima disso. E aí eu acho que o que é tóxico nesse processo é quando você, e aí vem a codependência, é quando você estabelece o perdão, e aí eu separei 2 tipos de perdão, que é o perdão sem afastamento, e às vezes até com mais aproximação, em que aquela situação aproximou as pessoas, e o perdão com afastamento. O que quer dizer isso? Vamos lá, entrando lá aí na semana passada. Eu passei aqui na rua e de repente o cara teve uma agressão gratuita, fui brincar de futebol, o cara me chamou de maluco, de chato, algo que a gente há 2 anos vem fazendo, e ele meio que não quis falar comigo, etc, tal, por causa do futebol. Então a gente brincava, e num belo dia ele simplesmente, por uma questão pessoal dele, que eu acho que não, mais provável é porque a situação do time dele se complicou um pouco, e ele não teve argumento, então ele veio e me atacou. Então, eu deixei ele se aproximar. Ele passou do quintal, ele é uma pessoa, né, eu classificaria ele na tabela como uma pessoa não íntima. Eu diria que ele está ali trabalhando assim, num superficial um pouco mais íntimo, por causa da frequência e de passar todo dia por ele, como é o caso do porteiro, como é a pessoa que você compra na padaria, que é sempre a mesma pessoa. Ela acaba ganhando uma certa intimidade por causa da regularidade. E aquilo me incomodou, me magoou. E eu falei, cara, eu vou perdoar ele. Aí vem a questão do perdão com o afastamento. Por que eu perdoo ele? Porque eu, todo dia que eu faço aqui o meu ritualzinho, quando eu vou sair para caminhar, no meu alongamento, eu me perdoo porque eu já cometi muitos erros na minha vida pelo mau gerenciamento da minha mente primária. Então eu não posso dizer que eu sou melhor que ele, ou que ele é uma pessoa que está num lugar e eu estou acima dele, porque eu não cometo os erros que ele cometeu. Não é isso. Esse perdão com afastamento eu não vou ficar com raiva dele, não vou procurar xingar ele, não vou procurar revidar o que ele fez comigo, pode ser ele, pode ser outra pessoa, pessoas que você convida para a tua festa e não vem, pessoas que você marca um compromisso e a pessoa simplesmente não aparece, não fala nada, esse tipo de coisa, né? Aquilo te magoa. Então o que você faz? Você diz, cara, eu vou perdoar porque ele não está sabendo gerenciar bem a sua mente primária. E aí, então, eu vou tirar ele da tabela em que ele estava, né, num processo de superficialidade com uma certa intimidade, eu passo a gerar uma superficialidade mais superficial, que é bom dia, boa tarde, boa noite, já não estou passando por ali quando vou caminhar, que eu posso ter outro caminho, então não preciso passar sempre por ali, eu passava sempre para dar uma brincada com ele, não preciso passar por ali, e aquilo ali, então, se resolve. Uma outra questão que eu acho que é interessante nesse processo, que aconteceu com uma outra menina aqui também, e aí eu fui refletindo e transformei em limonada, né? Quando ela não aparece num lugar que a gente combinou, que a gente fez uma reunião e ela não apareceu, não deu desculpa nenhuma, e na hora que eu reclamei, eu falei, fiquei chateado, você não apareceu, etc. A desculpa dela é uma desculpa tóxica, é uma desculpa superficial, que você sente que a desculpa consistente é aquela desculpa que vem com uma autocrítica. Reparem quando a pessoa pede desculpa para você, se vem embutido dentro dessa desculpa uma autocrítica, em que a pessoa diz, cara, eu ando pensando sobre isso aí é a desculpa saudável, eu ando pensando realmente sobre isso, cara, queria te pedir desculpa, eu estava pensando, eu já estou fazendo isso, estou trabalhando em cima disso, estou tentando melhorar em relação a isso, etc, etc e tal. Ou seja, a pessoa está dizendo, provavelmente eu não vou mais cometer esse erro, eu estou me abrindo para você me ajudar se acontecer, né? E estou batalhando para que isso não mais aconteça. E aí você fala, beleza, isso pode até aproximar as duas pessoas. Mas quando a pessoa ou nem pede desculpa,
Ou quando a desculpa, como foi o caso aqui de um menino que trabalha aqui no prédio, que ele foi agressivo comigo, mais uma agressão gratuita. E de repente eu fui lá, falei com ele, e aí a desculpa demorou quase 5 minutos para ele dizer, então tá, me desculpa. Mas a desculpa dele é aquela falsa desculpa, é a desculpa que ele diz assim, tudo bem. Mas a possibilidade de se repetir a mesma coisa vai ser grande. Então você fala, cara, não dá. Eu tenho que rebaixar esse cara na minha tabela afetiva. Eu tenho que tirar ele da minha tabela afetiva, porque se eu deixar ele próximo, né, do quarto afetivo que eu tenho, ele vai chegar no Dark Side of the Moon, ele vai chegar do outro lado do meu coração e as espetadas que ele der lá vão ser mais doloridas. Então eu tenho que deixar ele mais longe, não posso aproximar. E isso vai dando uma relação da tabela. Uma vida mais saudável é aquela em que as pessoas que estão frequentando o seu corredor afetivo são as pessoas que te fazem mais bem do que mal. E as pessoas que fazem mais mal do que bem, ou que começam de vez em quando a fazer isso, e que você pode até perdoar e deve perdoar, tirar a raiva, né? Mas isso não significa que você vai trazer ela para o corredor afetivo. Você joga ela lá para fora, deixa lá no quintal, ou deixa lá fora da rua e diz tudo bem. Mas você já classificou ela de maneira diferente. Vamos pegar algumas frases que eu fiz aqui para esse artigo. Numa vida melhor, não deixamos entrar até o fundo do nosso corredor afetivo aquelas pessoas que nos fazem mais mal do que bem. Quando alguém faz algo que não nos faz bem, antes de tudo é preciso entender que aquilo que foi feito não se repetirá. Vou repetir. Quando alguém faz algo que não nos faz bem, antes de tudo é preciso entender se aquilo que foi feito se repetirá, se a pessoa vai repetir a mesma coisa. Existe a desculpa tóxica, aquela que a pessoa não fez uma autocrítica, não refletiu sobre o que fez e não criou um mandamento para que não ocorra de novo. E a saudável é ao contrário disso. Pessoas que merecem a sua intimidade são aquelas que te fazem mais bem do que mal. E quando pisam na bola, conseguem fazer uma autocrítica e não repetir o erro. Quando a pessoa te magoa e pede uma desculpa saudável, sincera, ela merece um tipo de perdão, que vamos chamar de perdão com aproximação. Quando a pessoa não faz autocrítica e você vê que ela vai repetir o erro, você vai fazer o perdão sem aproximação ou perdão com afastamento. E qual é a frase top aqui do artigo? Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Vou repetir. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Lewis Smedes. Lewis Smedes. Bom, pessoal, quarta-feira, dia de áudio aberto. Estamos aí fechando, né, entrando aí no penúltimo mês da 6ª temporada. Fizemos aí muita coisa na escola, desenvolvemos aí, melhoramos bastante o conceito de inovação pessoal aqui dentro da Bimodais, né? Criei a ideia de que todo semestre eu publico com todos os inscritos, com todos os áudios em que eu boto na Amazon e a gente faz as sínteses, além de falar sobre blockchainização, que é um complemento da inovação civilizacional, do livro Civilização 2.0, eu fiz esse trabalho com o David, estou desenvolvendo com o Fernando o livro sobre Educação 2.0 e estamos desenvolvendo e melhorando a ciência da inovação, né? Criamos aí um projeto também da Mente Centenária, já entrevistei 3 pessoas com mais de 80 em Teresópolis, para a gente poder entender como é que essas pessoas que estão bem de vida estão desenvolvendo a sua capacidade, o que elas fizeram, né, para ter saúde, uma vida melhor com mais idade. E a gente está aqui nessa batalha. E eu te convido para fazer parte desse projeto. Entrar na Bimodais, você tem agora 2 meses, vai pagar menos, né, para ficar 2 meses, e conhecer esse projeto e apoiar o projeto. Que esse projeto é um modelo crowdfunding, em que a gente não depende de governo, não depende de nada, e estamos aqui desenvolvendo uma pesquisa alternativa bem diferente do que tem aí no mainstream. O que você me diz? Vamos embora? Vamos sair de Matrix?